No episódio anterior de Bleach Blood War, vimos um flashback no qual o Rei das Almas criava uns 3 grandes mundos de Bleach. Finalmente, Ichigo chegou para enfrentar o Yhwach. Chegamos numa batalha épica e completamente inédita, incrível, mas infelizmente, quando o Yhwach ativa seu poder de ADM, o Ichigo toma uma surra. Não só isso, como também o nosso protagonista acaba sendo manipulado e após descobrir que chegou tarde demais para salvar o Rei das Almas. E assim, o próprio Ichigo, com as suas Zanpakuto, corta o Reion ao meio, tornando a situação ainda mais caótica. Na verdade, oficialmente caótica. Isso que tá, brilha que é a tua hora. Opa. Para tudo aí! Antes de continuar o vídeo, aquele jabá que você já deve ter visto 1 milhão de vezes em qualquer canal do YouTube, certo? Não esquece de deixar o like, se inscreve aí se você gostar de anime, dá aquela força pro canal, afinal de contas, se você mesmo não demonstrar interesse, o YouTube não vai te recomendar de novo. E agora sim, bora continuar pro vídeo. E o episódio já começa com o Kitaki fazendo um ritual pra despertar o Mimihage e vamos para um flashback. E nesse flashback, nós voltamos para a infância do Kitaki, quando os pais dele estavam implorando ao Mimihage que curasse a sua doença. O Mimihage, no caso, seria uma divindade cultuada. Tive até que anotar isso aqui porque é um nome bem longo. É uma divindade cultuada no Distrito Leste 76 de Rukon, que é a parte pobre lá da Sociedade das Almas, chamado de Sagahori. Isso tá certo. Depois dessa divindade, que parece muito com uma mão e não vai ser à toa, tem piedade do menino. E ao beber uma das lágrimas de Mimihage, o Kitaki tem sua doença estagnada. A gente vai ver durante todo o episódio que a doença não foi curada em si, mas ela também não avança, permitindo que ele viva. E em troca, o próprio Mimihage habita no corpo do Kitaki. Pelo menos foi o que eu entendi. Assim, o flashback ele tem um time skip, passa-se algum tempo ali, e vemos que o Yoshiro, o Kitaki, ele cresceu como um bom homem e começou a frequentar a academia de Shinigamis, mesmo que tecnicamente ele esteja doente. Assim, o anime também insere brevemente a amizade do Kitaki com o Shunsui, que tem início ali na academia de Shinigamis, e a gente tem uma breve luta dos dois, na qual a gente pode ver claramente que o Shunsui não tem piedade de ninguém, porque o Kitaki claramente está passando mal e o Shunsui continua lutando normal. Não vou parar não. Mas, um ponto legal, a luta acaba empatada. O que eu na verdade acho bem interessante, justamente por toda a questão do Kitaki não ser um personagem muito valorizado em batalha. Então saber que ele realmente está no nível do Shunsui, mesmo que no passado, vamos ser sinceros, o nível do passado não é o nível do presente, mas às vezes no passado é interessante porque os dois se tornaram capitães. Depois disso, os dois acabam indo naquele altar do Mihage. Eles voltam, o Kitaki ele volta para aquele local com o Shunsui. E ali o próprio Shunsui nos reinsere a um conceito, um conceito que não é tão novo, mas de repente nem todo mundo lembra com tanta clareza, Por quê? Há muito tempo, partes do Rei das Almas se separaram dele e caíram na Society, caíram do céu. É isso que o Shunsui fala. Ou seja, o Mimihage seria realmente uma mão, a mão direita do Rei das Almas. E sim, isso não é um conceito muito novo, porque vamos lembrar que na temporada anterior, o Ichibei ele teve lá uma conversa com o Yhwach, e durante aquela discussão que eles tiveram, o Ichibei usa a mão esquerda do Rei das Almas para meio que impedir o Yhwach de usar o poder do The Almighty. Então a gente meio que já sabia que algumas partes do Rei das Almas não estavam exatamente com ele. E também é importante destacar que cada mão possui um poder diferente. A mão esquerda controla o avanço, enquanto a mão direita controla a inércia, ou promove a inércia. Se passa mais algum tempo e percebemos que agora estamos no ponto da história em que o Caim morreu. Caim, caso você não se lembre, muitos episódios atrás, ele era um tenente da 13ª divisão, que é a divisão do Kitaki. E nesta parte da história, o Kitaki ele está de luto. Ele não quer que haja um outro tenente. Ele vai até contra a própria Central 46, que são os políticos da Sociedade das Almas que querem que ele escolha logo um novo tenente. A gente sabe que no futuro ele vai realmente escolher a Rukia, porque ela é a atual tenente da 13ª divisão, mas esse é o momento que ele se encontra. Assim a gente tem mais um salto no tempo e acabamos indo para um outro momento de luto, que seria, no caso, a morte do Yamamoto. A gente tem uma reunião ali do Kitaki com o Shunsui e a Konohana, e o Shunsui, ele, agora sendo comandante geral, ele pede para ficar um pouco sozinho para fazer os Paranauê dele. E o Kitaki e a Konohana também se despedem. A gente já sabe o que a Konohana foi fazer, ela foi treinar o Zaraki e morrer no processo, e o Kitaki
Kitaki ele foi realizar o Kamekake, né? E ele explica o que é o Kamekake no momento atual da história. Esse Kamekake seria então um ritual em que basicamente o Kitaki, a pessoa que está realizando aquela ação, oferece todos os seus órgãos ao Mimihage, o que certamente vai fazer com que ele morra, mas graças a isso, lá em cima do Palácio Real, まだお前に私と戦う理由はあるか。霊王は大量の魂魄が出入りするソウルソサイティを安定させるために作られた。それが失われた今、ソウルソサイティも断崖もメコムンドも現世も全て等しく崩れ去る。一応お前の手によってな。奴の気はわしが引きつける。お主の力で霊を元に戻せ。はい、行くぞ佐渡ガンジュ。おう、お兄さんこちら手のなる方へ。セッパーブラソミスキエルダ・デル・デアブロ雷王剣双剣騎士。やったか。愚かなことだ。人間ごときの力で霊王を蘇らせられると思うか。不可能だ。どんな術を使おうともはや霊王を蘇らせることはできぬ。霊王の力が消えていく。どうにかなんねえのかよ。O Mimihage impede que os três mundos entrem em colapso, já que ele controla a inércia, ou seja, ele impede que o Reino das Almas caia de vez. E até mesmo o Yhwach é surpreendido com isso, já que o Mimihage é um hacker. Mentira, o Mimihage não é um hacker, porque o Mimihage ele ainda é parte do Heiou. E o poder do Yhwach é derivado do Heiou, então o Dhalmayde meio que não detecta o Mimihage. Pelo menos foi essa a explicação que eu ouvi. Mas a Suifong já tá atenta, presenciou ali o Kamekake e ela já fala a moral. Beleza, e quando que a gente vai solucionar esse problema? Porque ela disse que o ritual vai acabar quando o Kitaki morrer. Certo, ele tá doente, ele tá oferecendo todos os seus órgãos, uma hora ele morre e o ritual acaba. E o Urahara, que ele tá ali junto, ele responde que ele nunca ouviu acerca do Kamekake. Então ele não sabe quanto tempo que eles têm para solucionar o problema. Mas felizmente o irmão da Yoruichi, sim, esse é o irmão dela. Eu não lembro se isso foi falado, mas enfim. Eu acho que isso é um spoiler completamente inofensivo ao irmão dela. E ele já chega avisando que o Tenshi Heiso está pronto. E pelo que eu entendi, esse Tenshi Heiso é uma arma especial, ou algum tipo de arma especial que está em posse do Clutch Howin. Não sei o que é, mas a única coisa que falta, segundo Urahara, é a pressão espiritual. Segundo ele, atualmente não dá para usar efetivamente aquele objeto. E nisso, nós vamos para o Moken, onde o Shunsui vai ter uma conversinha com o Aizen. 君の封印を解く鍵だ。この中で3本のみ使うことを許された。まずは口の封印を解くよ。さあ、これで冷圧じゃなく口で応答ができるはずだ。普通なら2年も口を塞がれてれば喋ることなんてできないだろうけど、君に限っちゃそんなことはないだろう。そうだな。バカな。まだ口の封印しか解いちゃいないぞ。どうした？ Ele chega lá na malandragem, libera a boca, o olho esquerdo e os tornozelos do Aizen e diz para Aizen sentar numa cadeirinha ali, que eles vão passear, tomar um ar lá fora. Infelizmente, um dos homens que veio com o Shunsui não tá com muita paciência e por isso ele perde uns dedinhos ali no processo quando ele chega perto do Aizen. O Aizen não ativamente luta contra ele, mas é simplesmente a pressão espiritual do Aizen sendo a pressão espiritual do Aizen. Você não pode chegar perto dele, senão você se machuca a partir de um certo nível. Então o Aizen ele precisa sentar naquela cadeira por conta própria. O Shunsui precisa convencer ele. E como o Aizen ele também não pode matar o Shunsui, senão ele vai ficar preso no Moken, né? Se eu não me engano, o Shunsui ele tá com meio que um dispositivo no peito dele que vai fazer com
com que o Mugen fique preso pra sempre, fique selado ali, e o Aizen não consiga sair caso ele morra. Então, o próprio ex-capitão não tem muitas opções, a não ser escutar o que o Shunsui tem a falar. O Shunsui até fala que eles têm algum objetivo em comum, um papo que honestamente é bem parecido com o que o Yamaha falou pra ele lá na primeira parte da guerra. Mas a decisão do Aizen fica em aberto. Se eu não me engano, ainda essa parte eu cheguei a ver no mangá, então sei mais ou menos o que vai acontecer. Eu não sei se a resolução dessa conversa vai agradar todo mundo, talvez sim, talvez não, mas acho que o episódio ainda continua interessante e o próximo tende a ser também. Assim acaba mais um episódio de Bleach World War com um gancho para descobrirmos qual que é o plano do Shunsui, né? O que ele pretende fazer com o Aizen. A gente sabe que ele quer a colaboração do Aizen, mas não exatamente como e porquê. O Shunsui realmente vai deixar o Aizen ir até o Ryo? Uma coisa que fica pro futuro aí. Pra ser bem honesto, eu fiquei muito feliz com o flashback do Kitaki e as explicações do mundo, certo? Realmente aquela questão. O Kitaki não é valorizado tanto em questão de ação, mas em questão de drama e explicar também um pouco do mundo, eu acredito que aqui o episódio conseguiu dar uma valorizada legal. E até porque o assunto que envolve o Rei das Almas está em alta nesse arco, e é legal que o Kubo explique certas coisas para eu não me sentir burro assistindo os episódios. Tem certas coisas que não vai dar para evitar, porque é uma barreira linguística. Outras coisas simplesmente é sutil e às vezes sutil demais. Então é legal que de vez em quando ter essas explicações um pouco mais diretas. Enfim, no mais, temos um episódio sensacional. E pela preview, no próximo episódio, que tem aquele poeminha ali depois dos créditos, dá pra ver que o próximo episódio vai ser focado no Ryu. Provavelmente alguma luta dele contra o Ichigo, já apareceu no trailer da temporada, imagino que seja esse o momento. Mas por enquanto é isso. O que você tá achando dali? Você gostou do episódio? Achou que deram um destaque legal pro Kitaki? Ou você só não liga pra ele? Comenta aí e não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal pra dar aquela força, certo? Agradeço demais por quem conseguiu fazer isso e eu vejo vocês em qualquer vídeo que eu acabar postando aqui no canal.